Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Tudo bem? Bom, eu vou colocar aqui na lousa a continuação da aula de ontem, para a gente responder só as últimas questões que faltam da número 2, e eu já vou explicar a número 3, como que eu quero que vocês façam. Vamos lá. A letra eu tinha feito até qual? Confere para mim, por favor. Deixa eu tentar aqui. Eu tinha feito até a M. A M eu já fiz ou a M falta fazer, Cauã? Ou Isabela? Já fez. Então a gente está na N agora, né? Letra N. O conjunto Z está contido em quem? O conjunto Z está contido no conjunto Q, no conjunto R, no conjunto dos racionais e no conjunto dos reais. Letra O. O conjunto dos racionais está contido em quem? O conjunto dos racionais está contido no conjunto dos reais. Certo? Está dentro do conjunto dos reais. Letra P. O conjunto dos irracionais. O conjunto dos irracionais, ele está contido em quem? Também está contido em R. Certo? Está dentro do conjunto R. E, por último, a letra Q. O conjunto I, ele contém quem? Quem que está dentro do conjunto I? Nesse caso, você pode responder que dentro dele só tem ele mesmo, porque nenhum outro conjunto está dentro dele, certo? Ou você também pode colocar o conjunto vazio, certo? Porque não contém mais nenhum outro conjunto além dos próprios números que ele contém, né? Que já faz parte dele. Beleza? Então, fechando o exercício 2, eu vou explicar como que eu quero que vocês façam. Sim, significa contido. Esse daqui, ó, que eu vou desenhar na lousa, no cantinho, é o contém. Tá bom? Esse é o contém. Eu vou explicar para vocês como que eu quero que faça o exercício 3. O exercício 3 ele vai funcionar assim. Assinale V ou F conforme as sentenças sejam verdadeiras ou falsas. No caso das sentenças falsas, dê contra-exemplos, exemplos que mostram a falsidade da afirmação. Eu vou mostrar para vocês o que eu quero que vocês façam aqui na letra A e na letra B. Bom dia, Felipe. Na letra A e na letra B, tá bom? E aí vocês vão reproduzir o que eu expliquei nos outros exercícios. Letra A. A divisão de dois números racionais diferentes de zero é sempre um número racional. Então, eu vou mostrar aqui. Dois números racionais. Número racional é qualquer número, né? Os racionais são números... Deixa eu ver aqui, peraí. Os racionais são os positivos, negativos, os decimais, né, que são os números com vírgula, e também as frações. Certo? Então, os racionais. Vamos ler de novo. A divisão de dois números racionais diferentes de zero é sempre um número racional. O que ele está dizendo com isso? Se eu dividir qualquer número, 1,2, por outro qualquer número, eu sempre vou ter um número racional. A resposta sempre vai ser um número racional.
E sim, isso é verdadeiro, tá bom? A divisão de dois números racionais sempre vai ser um número racional. Divisão de dois números sempre vai dar um número racional, tá bom? Em contrapartida, agora eu vou fazer a letra B com vocês, que é o exemplo mais importante. O quociente entre dois números naturais é sempre um número natural. Quociente, para quem não lembra, é o resultado da divisão, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Resultado da divisão. Então, quando eu falo o quociente, eu estou falando assim, ó, a divisão, entendeu? A divisão entre dois números naturais, você pode ler assim. É até bom que quando aparecer de novo, você já sabe. A divisão entre dois números naturais é sempre um número natural. Vamos ver se isso realmente é verdade? Se eu dividir 3, que é um número natural, por 2, que também é um número natural, então vamos lá, ó, a divisão entre dois números naturais, a minha resposta vai ser 1,5. 1,5 é um número natural? Não. 1,5 é um número racional. Então, o que vocês vão fazer para mim? Veja bem, eu vou marcar essa fileira aqui para vocês, ó, toda ela. A resposta de todos eles. Eu vou marcar para vocês e vou dar a resposta, tá bom? Eu vou colocar que é verdadeiro e que é falso. Vocês vão ter que fazer o seguinte para mim. Todas que eu marcar falso, você vai ter que me dar um contra-exemplo. O que é o contra-exemplo? Você vai ter que provar que esta é falsa através de uma conta, que nem eu acabei de fazer. Vou falar mais um exemplo, vou falar de novo, hein? O quociente entre dois números naturais é sempre um número natural, certo? Essa foi a afirmação. Eu já vou dar a resposta para vocês, eu vou falar que é falso. O que você vai fazer? Você vai pegar na sua apostila ou no seu caderno, você vai escrever falso porque um número natural dividido por outro número natural, deixa eu pegar um outro exemplo. Um número natural dividido por outro número natural nem sempre vai ser natural, pode ser racional. Entenderam como é que faz? O que eu quero que vocês façam? Então anota para mim aí todas essas, que eu vou colocar a resposta na, nessa chavinha aqui, tá bom? No parênteses. E aí eu quero que vocês depois façam as afirmações, os contra-exemplos, para a gente corrigir na próxima aula. Então a letra A pode marcar como verdadeiro, letra B falso, C verdadeiro, D falso, aí verdadeiro de novo, F verdadeiro. Ok? Então, essas são as respostas dentro da chave. Volto a falar. Essa é a resposta que eu quero que vocês deixem na sua apostila? Não. Você vai pegar todas essas falsas que eu marquei e você vai criar um contra-exemplo, tá bom? Uma dica que eu posso dar até para vocês aprenderem também a pesquisar, é o seguinte. Lê esse cara aqui, tá bom? E outra, você pode pesquisar na internet, isso vai ajudar bastante. Se você escrever exatamente essa afirmação na internet, ele vai te dar já o contra-exemplo, tá bom? Pode colocar no caderno, pode sim. Se você quiser, eu acho que daí fica mais organizado, porque nem todos vão caber aqui, tá bom? Aí você pode colocar no caderno, beleza? Próxima aula eu vou fazer essa correção, lembrando. Deixa eu deixar uma coisinha bem clara com vocês, turma. Se você fizer essa lição, parabéns. Se você não fizer essa lição, parabéns do mesmo jeito, tá bom? Lembrando que isso não vale nota, isso aqui vale conhecimento. Você aprender a pesquisar, você aprender a ler essa afirmação, você aprender a colocar isso na internet, ver o resultado, filtrar qual é o resultado correto, tá bom? E eu gostaria muito que na semana que vem a gente tivesse as respostas tudo prontinho.
Caso você não faça, você não vai estar me atrapalhando em nada, mas eu acho muito importante que vocês façam as lições para não perder o hábito, tá bom? Eu vou apagar isso aqui agora, para a gente não perder muito tempo nessa lição, mas lembrando que tá tudo depois no site, que a gente posta lá no site do Adélio, tá bom? Vamos para o Você Já Estudou. Anotação científica. No caderno 4 do 8º ano, você aprendeu a representar o número em notação científica. Vamos retomar esse conteúdo. A notação científica refere-se à representação de um número em forma de produto, em que o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Na maioria das vezes escrito na forma decimal. E o segundo fator é uma potenciação de base 10, com expoente positivo ou negativo. Exemplos. Aí aqui tem um exemplo, né? Ele coloca dois exemplos, um de um número muito grande e um de um número muito pequeno. Esse cara aqui, ó, é um número muito grande, certo? Toda vez que o expoente for positivo, significa que o número é muito grande. Agora, esse cara aqui, então, é um número muito pequeno. Por quê? Quanto o expoente for negativo, significa que o número é bem pequenininho. Vamos ler a primeira questão aqui para a gente poder responder. Quando o expoente da potenciação de base 10 é um número negativo? Aí você vai responder para mim. Quando o número for muito pequeno, tá bom? Eu não vou escrever isso aqui, mas vocês podem escrever aí no caderno de vocês, na apostila. Coloca a resposta e vai preenchendo. Aqui, tá bom? Quando o expoente da potenciação de base 10 é um número negativo. Quando o número for muito pequeno, certo? Pequeno nesse sentido aqui, ó. 0,00000001. Sim? Esse número mesmo que a gente está aqui, ó, ele é um número bem pequenininho, vai ficar, ó, 0, tá vendo? Esse seria esse número. Olha como ele é bem pequenininho, seria um grão de areia, acho que é até menor que um grão de areia isso, né? Se fosse pensar em peso, ele é bem pequenininho. Então, quando expande numa potenciação de base 10 é um número negativo. Quando o valor é muito pequeno. Nota isso aí. Aqui no texto agora. O telescópio Hubble fez um registro com detalhes bem precedentes de uma das galáxias, sem precedentes, perdão, de uma das galáxias mais antigas do universo. Objetos espaciais desse tipo costumam aparecer apenas como um ponto vermelho nas imagens captadas por telescópios, mas, neste caso, a imagem foi ampliada e esticada por um fenômeno natural conhecido como lente gravitacional. Essa distorção ocorre quando a luz contorna um corpo de grande massa que fica no caminho entre um objeto. No caso, esta galáxia surgida apenas 500 milhões de anos após o Big Bang, e seu observador, o Hubble. Na astronomia, a distância e a idade de um corpo celeste estão interligados, por causa do tempo que a luz leva para percorrer uma grande distância. Essa galáxia está sendo observada como existia há mais de 13 bilhões de anos. Os detalhes observados nesse registro permitirão aos cientistas testar teorias sobre a evolução da galáxia. Aí aqui vem a questão 2. Escreva os dois números que aparecem no texto em notação científica. Espera aí que eu risquei errado aqui. Os dois valores que aparecem no texto são esses dois aqui, eu vou grifar, tá bom? É 500 milhões e o outro 13 bilhões. Esses dois valores a gente vai escrever em forma de notação científica. 500 milhões, eu vou escrever, depois eu vou precisar apagar, que não vai caber aqui, tá bom? 500 milhões é esse valor aqui, ó. Escrevendo ele em notação científica, ele vai ficar 5
que eu vou tirar todo esse zero, vezes 10. Quantos zeros tiver, vai virar o meu expoente, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, elevado a 5. Tá bom? Acho que vai caber aqui do lado. 13 bilhões é escrito desse jeito aqui, ó. 13 bilhões. Não, peraí, perdão. 500, ali eu escrevi 500 mil. É 500 milhões. É isso aqui, ó. Perdão, me atrapalhei. Agora sim. É, agora que eu vi, Alanis, obrigado. Vamos corrigir aqui, tá bom? Então vai ficar 5 vezes 10. Aí eu vou contar quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora sim, certinho. Perdão. E agora vem o 13 bilhões. 13 bilhões vai ficar escrito assim, ó. Beleza? E aí a gente vai contar quantos zeros tem. Sim. Só que tem que tomar cuidado. Lembra lá no texto que ele falava que o valor que fica na frente da potência de base 10 sempre tem que ser maior que 1 e menor que 0? Então aqui, presta atenção comigo. 13 bilhões, a vírgula está aqui atrás, onde eu coloquei aqui, ó. Vou fazer um pouquinho mais forte. Vou exagerar um pouco só para vocês poderem enxergar direitinho, tá? Então a vírgula está aqui. Eu vou ter que arrastar essa vírgula para cá, entre o 1 e o 3. Então, eu vou contar quantas casas tem. Vamos contar quantas casas eu andei com a vírgula. 1, 2, 3, 4. Deixa eu fazer um tracinho, fica mais fácil de enxergar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu andei com a vírgula 10 casas. Vai ficar assim, ó. 1,3 vezes 10 elevado a 10. Porque eu andei 10 casas. Aqui eu fiz a mesma coisa, tá bom? No primeiro exemplo. Olha quantas casas eu andei. A vírgula está aqui atrás, ó. Tô fazendo exagerado para vocês poderem enxergar. Eu vou arrastar essa vírgula para cá, ó. Vamos ver quantas casas eu andei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, 5 vezes 10 elevado a 8. Tudo bem? Certinho, Giovanni, parabéns. É isso aí. Vamos para a questão 3. Represente os números a seguir em notação científica, usando o número inteiro ou decimal como a ordem do primeiro fator. A gente acabou de fazer isso, né? É que acho que na primeira, então, na 2 era só para escrever o número por extenso. Letra A. A massa de um elétron é aproximadamente, aparece esse número todinho pra gente, ó. Certo? Eu vou pedir para que vocês contem para mim rapidinho para a gente poder ir para o exercício seguinte. Manda para mim no chat quanto vocês contaram. Conta para mim aqui, ó. A vírgula dele está aqui. Eu quero puxar essa vírgula para cá, ó. 9,10. Conta quantas casas tem nesse intervalo aqui, ó. Até o 9, tá bom? Só conta o 9. Raíssa acertou, Alanis não. Conta de novo, Alanis. Acho que deixou passar alguma coisinha aí. Conta quantas casas tem para mim rapidinho. Isabela acertou, Melissa também. Marcela, conta de novo. Arthur também, conta mais uma vez. Karen e Isabelle Dias. Vê direitinho que eu acho que faltou alguma coisa aí, hein? Cauã acertou, Bernardo acertou, Giovanni também, Ana Beatriz acertou. Elisa, mais uma vez. Bom dia, Isabelle. Diogo também conta mais uma vez. A resposta correta é 31 casas, tá bom? Mas boa parte chegou bem perto aí, só que tem que tomar cuidado para não fazer a conta errada. Então vai ficar assim, olha como é que vai ficar escrito, ó. 9,1, que esse zero aqui eu não preciso colocar, tá bom?
vezes 10 elevado a menos 31. Por que menos 31? Menos porque é um número muito pequeno. Não esqueça, o Davi também acertou. Tá bom? Menos 31, porque é um número bem pequeno, bem pequeno. Vamos para o próximo, letra B. Olha lá. A massa da Terra é aproximadamente todo esse valor aí em quilos. A minha vírgula, quando ela não aparece, fica aqui atrás, ó, sempre no final do número. E eu quero arrastar ela para cá, ó. Você vai contar quantas casas decimais tem aqui nesse meio, por favor. Conta e já manda para mim. Ó, vamos lá, deixa eu falar já quem acertou. Ana acertou, Giovanni. Quem mais aqui? Ó? Isabela, Isabelle também. Raíssa acertou, Melissa, Guilherme acertou. Tainá, certinho. Giovana, Karen, parabéns. Boa parte acertou. Diogo, tenta mais uma vez. Giovanni também acertou. Bernardo, parabéns. Marcela, é isso aí. Enzo, boa parte acertou, é isso aí. Então vai ficar assim agora, ó. Puxando a vírgula aqui para frente. Eu vou ter 5,97, né? Só repete o número aqui. Vezes 10 elevado a 24. Nesse caso, positivo, porque o valor é muito grande. Sempre quando for um valor grande, tem que ser positivo. Letra C. A distância média entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 149 quilômetros. Fala para mim quantas casas, ó, a vírgula está aqui no final, lembra que a vírgula não aparece, está no final. E eu vou puxar essa vírgula para cá, ó. Conta quantas casas para mim tem, esse tá facinho, né? É isso aí. Então já vou colocar aqui direto, ó. 1,496. Sempre repete o mesmo número, viu? Não pode esquecer nenhum número para trás. 1,496 vezes 10 elevado a 8. Perfeito. Vamos para a penúltima. O raio de um átomo é de 0, milímetros. Vejam bem que isso daqui, ó, olha que legal nesse caso. Ele já está falando um número super pequeno e ele está falando uma subdivisão do milímetro ainda. Ou seja, além de ser um número muito pequeno, ainda é um número pequeno dentro dos milímetros. Ou seja, é muito pequeno mesmo. Então, só para retomar, aqui a vírgula aparece, né? A vírgula está aqui. Eu quero puxar ela para cá. Conta quantas casas tem. E já me responde o número de casas e coloca para mim se vai ser positivo ou negativo nesse caso. Se o expoente é positivo ou negativo. Muito bem. Olha lá, ó. Resposta correta, 11. Menos 11, perfeito. Teve alguns que colocaram 10. Não tem problema, viu, gente? Um errinho pequeno, não tem problema, porque a gente está retomando, mas toma cuidado. A massa do átomo de um átomo é aproximadamente gramas. A vírgula aparece, ela está aqui, certo? A vírgula. Eu quero arrastar essa vírgula para cá. 1,7, minha resposta que eu quero. Então, você vai contar para mim quantas casas tem nesse inteirinho aqui. Ó. A resposta eu já sei que vai ser 1,7 vezes 10. Já coloca se é positivo ou negativo, hein? Coloca o valor e se é positivo ou negativo. Conta direitinho aí.
Tá, deixa eu explicar aqui de novo, Isabela. Deixa eu só terminar a letra E, tá bom? Então, aqui eu vou ter 24 casas, confere. Só que negativo porque o número é muito pequeno. Perfeito. Bastante gente acertou aí. E os poucos que erraram, erraram por pouco. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Quem tinha perguntado do... Deixa eu ver aqui, peraí. Tá, Isabela. Isso, ó. Por que que aqui ficou negativo? Porque é um número muito pequenininho, certo? Olha, 0,0000 é uma coisa bem pequena, como se fosse um grão de areia, certo? É bem menorzinho até do que um grão de areia. Então, quanto menor for o número, eu sempre vou ter que ter o expoente negativo. O expoente sempre vai ter que ser negativo. Nesse caso, 11 casas para trás, né? Que a gente contou o 11. E o negativo porque é um número muito pequeno. Tá bom? Beleza. Fala, Melissa, qual que é a sua dúvida? Escreve aí para mim que eu explico. Eu acabei de explicar para a Isabela também. Só mandar aí que eu já te explico também, beleza? Você vai saber porque você vai colocar a vírgula. O valor que tem que ficar na frente não pode ser maior que 10. Não pode ser maior do que 10. Tá vendo? Maior do que 9, perdão. Então, ó, vamos supor que eu fizesse isso daqui. Em vezes 10 elevado a menos 23. Não pode. Porque esse primeiro valor aqui, ó, não pode passar de 10. Você entendeu? Então, eu vou colocar mais uma casa. Vai ficar 1,7 vezes 10. Aí, como eu andei mais uma casinha, eu vou ter o menos 24. Entendeu? Sempre assim. Você sempre vai saber onde está o valor olhando os números que ele apresenta. Olha aqui, ó, esse exemplo aqui. Eu tenho esse número todo. Onde que vai ficar a vírgula? Sempre no segundo. E o elevado a 24 é o número que andou de casinhas. Tá bom? Vamos para a aula seguinte. Então, esse último exercício aqui, ó. Exercício 4. Beleza? Tá. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 99, o atleta Michael Johnson venceu essa prova, com a marca de 43,8 segundos. Esse tempo, em segundos, escrito em notação científica, é... Aqui, você vai ter... Cadê? Notação científica. Ao que eu acabei de falar agora para a Melissa, ó. Tá vendo esse número aqui? Ele é um número muito grande. Eu não posso ter 43 na frente. Porque o 43 ele foge da regra da notação científica, que tem que estar sempre maior que 1 e menor que 10. Sim? Então, eu vou fazer o seguinte. Esse 43 ele vai virar 4,318. Tá bom? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. 4,318. Quantas casas eu andei com a vírgula? A vírgula estava atrás do 3, foi para frente do 3. Eu andei só uma casa. Parabéns, Ana. Isso aí, tá prestando bastante atenção. Antes de eu falar, ela já tinha respondido. Certo? Eu andei só uma casa para frente. Olha esse número, compara com esse daqui, ó. Compara os dois. 43,18, 4,318. Eu só andei uma casa. Então, como eu só andei uma casa, vai ficar assim, ó, vezes 10 elevado a 1. Sim? A alternativa correta, a letra B. Não pode ser negativo porque é um número grande, né? Só vai ser negativo se for um número assim, 0,000000. Aí vai ser expoente negativo. Tranquilo? Deu para entender? Vamos lá. Próximo agora.
Vai acompanhando aí comigo, tá, gente? Agora a gente vai cair em probabilidade. Essa matéria também é uma matéria bem bacana. É uma matéria bem bacana e é uma matéria bem gostosa de trabalhar, porque mexe com bastante coisa do dia a dia, coisa que a gente precisa usar às vezes e é interessante saber. Eu não vou ler todo esse texto, porque a gente não tem tempo para isso, mas eu vou trabalhar algumas informações com vocês, tá bom? Página 406. Sim, já corrigi já. Esse daqui eu expliquei que eu vou corrigir na próxima aula. Eu já passei as respostas e vocês vão fazer para mim a pesquisa na internet de contra exemplos, tá bom? Vamos lá. Aqui o que eu preciso explicar para vocês? Esse trecho aqui, ó, principalmente, tá bom? Esse trecho aqui. O que esse trecho fala? A probabilidade ou estatística, tanto faz, os dois termos, né, podem ser usados, que eu não vou definir como certo e errado no momento, ele vai sempre ser calculado assim. Então, eu tenho esse E, que representa evento. Tá aqui, ó. Peraí, deixa eu apagar isso. Evento é o Ezinho, tá bom? Números de elementos aqui é o que eu quero que aconteça. E embaixo é sempre o total, tá bom? Certo? Então, em cima é o que eu quero que aconteça. E embaixo é o total. Deixa eu só fazer um teste aqui, ver um negócio. Tá. Uma pergunta. Rapidinho, me responde aí no chat para eu poder saber, tá? Vocês têm aí na plataforma de vocês, vocês conseguem ver... Não, mas não tem a ver com física não, viu, Giovanni? É mais probabilidade mesmo. Vocês conseguem ver a lista de pessoas que estão presentes? Responde para mim, sim ou não. Consegue ver a lista de pessoas presentes? Então tá bom. Outra coisa que eu quero perguntar. A, a lista de vocês aparece em ordem alfabética? Todos os As, depois os Bs? Aparece em ordem alfabética? Então tá bom. Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Peraí que eu risquei errado. Vou fazer um teste aqui com vocês rapidinho, ó. Vamos lá. Olha para minha lista e procura quantas pessoas com a letra A tem na minha lista. Quantas pessoas com a letra A tem na lista de presentes aí, hoje? Tá, beleza. 4 pessoas. Agora, olha aqui na lousa que eu vou escrever para vocês. Eu vou fazer um sorteio, certo? Eu vou fazer um sorteio de alguma coisa, um evento aleatório. Vai, eu vou sortear um bombom. E a Alanis, a Ana Beatriz e a Ana Beatriz Santos e o Andrei, eles querem saber qual é a probabilidade de sair uma pessoa com a letra A, certo? Então, é assim que vai funcionar. O evento que eu estou estudando, vou chamar de evento, é igual. Em cima, o que eu quero. O que eu quero fica em cima. E embaixo, eu sempre vou colocar o total. Espera aí que saiu errado ali. Embaixo eu sempre vou colocar o total. O que eu quero? Eu quero saber a probabilidade de sair o nome de uma pessoa com A, certo? Então eu vou contar quantas pessoas com a letra A tem. Vocês já responderam, tem 4 pessoas com a letra A. Presta atenção para depois não ficar perdido. Se concentra. Depois eu vou colocar aqui embaixo o total de pessoas que vão participar desse sorteio, certo? Esse total de pessoas é o total de alunos que estão presentes. Qual é o total de alunos presentes hoje na nossa aula? Perfeito. Total de alunos é 40, certo? Perfeito, é isso aí. Então, agora, sabendo disso, eu já posso fazer a conta para descobrir qual é a probabilidade de sair o nome de uma pessoa com a letra A. Você pode simplificar isso aqui, né, por 4, dividir por 4,
ok? Vai ficar 1 sobre 10. Ou seja, para cada 10 nomes sorteados, as chances de sair uma pessoa com a letra A é de 1. Então, para cada 10 nomes que eu tirar, as chances de sair um nome com a letra A é só 1. Deu para entender? Ou, ainda teve gente que respondeu ali, o Bernardo respondeu muito bem. Ah, é verdade, Giovanni, mas vamos fingir que conta esses dois para ficar um número redondo. Ou 0,1, não é isso? 0,1. Ou ainda você pode colocar como 10%. 10%. Beleza? Então, vamos supor, o Giovanni fez uma colocação bacana aqui, ó. Ele falou assim, professor, na verdade são 38, porque tem o meu acesso, né? Então, meu acesso conta aí os dois megaron que aparece, então são 38. Mas deixa 40 mesmo, que a gente já faz um número redondo. Tá bom? Deu para entender a ideia, gente, de como funciona? Coloca para mim sim, não, se ficou com alguma dúvida, um ok, um joinha. A ideia deu para entender? Então tá ótimo, beleza. Agora a gente vai para um outro exemplo. Deixa eu ver se fica... É que esse exemplo é bacana porque dá para contar rapidinho, né?